Lâmpada de Deus, mensagens de vida. Em mais essa mensagem, Deus tem a palavra certa para situações da sua vida. Ministério César Augusto, mensagens de vida. Louvado seja Deus. Aos eleitos segundo a presciência de Deus Pai e santificação do Espírito Santo e aspersão do sangue de Jesus, graça vos seja multiplicada. Estamos na igreja Assembleia de Deus, Nova Esperança, Ministério Jorge Menezes. Estamos aqui no domingo da vitória, dia 25 de maio de 2008, mensagem para memorial. Estamos aqui felizes, não é? Reunidos em nome do Senhor Jesus. Não queremos saber se estamos em uma grande catedral ou se estamos em um bairro rico. Queremos saber que estamos adorando ao Deus verdadeiro e poderoso. Quantos concordam, digam amém. Vamos abrir na Epístola Universal de Judas. Poderia dizer epístola geral, pastoral, universal e doutrinária do apóstolo São Judas. Vamos falar um pouco sobre esse homem. Eu noto que muitos pregadores, eles pregam muito usando o livro de Salmos, Evangelho de João, Epístola aos Romanos, Gênesis, mas eles usam muito pouco livros como Naum, Miqueias, Números, enfim. Eu sou um pregador que gosto de pregar em livros assim. Eu tenho uma preferência pessoal em poder pregar em livros assim, que não são muito procurados, que não são muito lidos, e por alguns cristãos que não lêem a Bíblia, nem muito apreciados. Mas esse aqui é muito especial, assim como toda a Bíblia. Então vamos lá. Primeira Epístola de Judas, é o único capítulo. Eu vou ler os versículos de 18 a 20, dizendo assim a minha Bíblia, de tradução Ferreira, João Ferreira de Almeida. Vamos lá, versículo 18 diz assim: os quais vos diziam que no último tempo haveriam escarnecedores que andariam segundo as suas concupiscências. Esses são os que causam divisões sensuais, que não têm o Espírito. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito. Podemos assentar. Queridos e amados irmãos, o tema da mensagem hoje é aspectos dos últimos dias. Aspectos dos últimos dias. Eu poderia usar São Mateus 24, Jesus Cristo falando sobre vários sinais dos 150 que a Bíblia aponta. Eu poderia usar São Marcos, eu poderia usar Atos dos Apóstolos e até mesmo o livro profético e revelativo do Apocalipse. Mas Deus me levou a estudar o livro de Judas, ou a Epístola de Judas. A Epístola de Judas tem uma história interessante. Esse Judas que está escrevendo aqui não é o Judas Iscariotes que traiu Jesus Cristo. Esse Judas que está aqui em nome do Senhor Jesus Cristo pregando aqui essa palavra, escrevendo sob forma de epístola ou forma de carta. Esse Judas aqui, ele é servo de Jesus Cristo, como ele diz aqui no capítulo inicial. Ele é irmão de Tiago. Essa aqui é uma expressão ilustrativa. Na verdade, ele é filho de Tiago. Esse Judas aqui, ele foi eleito na Galileia, lá onde Cristo começou o seu ministério, já quando estava terminando a 62ª semana, segundo analisando o livro de Daniel. Ou seja, esse Judas aparece 443 anos depois que Deus falou com Daniel. Esse Judas aqui é daqueles trabalhadores de Jesus Cristo na ilustração de São Mateus 20, ele fala da hora terceira, que seria 9 horas da manhã, aqui na nossa teologia de tempo aqui no Brasil. Esse mesmo Judas aqui era o Judas que estava na comissão também dos 70, que ele foi pregar a palavra do Senhor e viu curas, maravilhas, demônios saindo dos corpos. Esse Judas aqui andou com Jesus Cristo. Ele não teve seu ministério proeminente e destacado como João, Pedro e Tiago, mas era um apóstolo de Jesus Cristo. Esse Judas também escreveu uma carta indicada à igreja de Deus. Judas, assim como Paulo, assim como Pedro, Tiago, o escritor anônimo da Epístola aos Hebreus, São Lucas, São João, enfim,
ele escreveu também, teve a sua participação no Novo Testamento. Esse homem é um homem preocupado. A sua epístola, ela tem o tema aspectos dos últimos dias. Tem 4 partes: a saudação, a profecia contra os ímpios, exortação aos fiéis e a doxologia. Quem não está identificado com essa idiomativa, a doxologia quer dizer cântico de louvor a Deus. E na última parte, no cântico de louvor a Deus, aliás, na exortação aos fiéis, ele diz assim: os quais diziam que no último tempo haveriam escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Ele está falando dos últimos dias. Um dos aspectos dos últimos dias, um dos 150 sinais que Cristo falou, são de falsos profetas, são de falsos mestres, falsos doutores, homens que não têm iluminação do Espírito Santo. Aí o tiro original, paralogizomai, que quer dizer seduzir, enganar, perverter, traduzir mal a palavra de Deus. Sim, meus queridos, estamos vivendo em épocas em que as pessoas estão fazendo de tudo para poder estar na igreja, mas segundo as suas ímpias concupiscências. E por quê? Porque o seu líder religioso, ele passa a mão na sua cabeça, porque é um líder que apoia o pecado. Está como o sacerdote Eli, aliás, o sumo sacerdote Eli, que no passado, por causa da sua má conduta, da sua má obediência a Deus, levou Israel a perder 30 mil homens de batalha quando eles combateram contra os filisteus. Leia em 1 Samuel capítulo 4. E hoje em dia a igreja de Deus, a igreja que se titula cristã, a igreja que tem um timbre muitas das vezes de Assembleia de Deus, ou de Deus e Amor, ou qualquer outro título, que tem um time de igreja pentecostal, ela está sofrendo derrotas por falta de homens de Deus. Judas era pastor. Judas era um homem preocupado com a obra de Deus. Judas era um homem que, por exemplo, a sua epístola tem 4 respectivas dimensões e 15 subdimensões. 14 delas indicam aspectos de apostasia. Estamos vivendo em épocas em que as pessoas estão se apostatando da fé. Entendendo bem, lendo, por exemplo, alguns jornais, nós poderíamos ver o comentário do servo de Deus, o pastor Elinaldo Renovato. Ele disse assim, que a vida contemporânea, a vida moderna, ela dá muito conforto para a nossa vida material, mas não podemos negar que existem inúmeras armadilhas para a vida espiritual e para a família cristã. O que é que queremos dizer com isso, meus irmãos? Hoje em dia temos TV a cabo, temos TV Sky, hoje em dia temos possibilidade de fazer compras até mesmo sem sair de casa, temos possibilidade de usar o celular, até mesmo isso no sistema Toland, de poder mandar e-mails para outras pessoas. Enfim, meus queridos, o ser humano faz muita coisa hoje em dia sem sair do lugar. Um dos aspectos dos últimos dias é o crescimento da tecnologia. Isso foi falado em Daniel 12, verso 5, que a ciência se multiplicaria, mas muitos homens estão usando isso como pretexto para não vir, por exemplo, à casa de Deus. Já existem cultos pela internet, já existem cultos pela televisão, já existem muitas coisas assim, e as pessoas não querem se deslocar da sua casa para vir adorar a Deus. O Salmo 122, o verso 1 e 2 diz assim, e o verso 7 também: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das vossas portas, ó Jerusalém, cidade de Deus. Prosperarão todos aqueles que te amam. Muitas pessoas não amam a casa de Deus, não contribuem com seus dízimos, suas ofertas e nem com a sua presença na casa do Senhor. Deus quer pessoas que almejam, que desejam, que anseiam servir a Deus. Eu propus no meu coração que no ano de 2008 eu vou procurar ser mais fiel a Deus do que no ano de 2007. E sabe por quê, meus irmãos? Porque ser fiel é importante. Muitas vezes você, por ser fiel, não tem tanto dinheiro como o ímpio. Você, por ser fiel, não tem um carro do ano, você não tem nenhuma bicicleta. Você, por ser fiel, você passa duras provações, você é humilhado. As pessoas olham para você como se você não fosse nada. Mas é verdade que o seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro, e todo o seu ser, todos os livros de Deus que catalogam, que falam, que expressam sobre a
sua pessoa estão sendo escritos. Deus está vendo, os anjos também estão testemunhando, Satanás também está testemunhando. E saiba que se você passa aprovação nos últimos dias, mostrando a sua fé, a sua obediência, o seu bom caráter, Jesus Cristo vem e você vai. Não é fácil ser fiel, meus irmãos, nos últimos dias. Judas, quando ele escreveu essa epístola, foi mais ou menos no ano 62 antes de Cristo, aliás, depois de Cristo. Jesus Cristo já tinha ido embora há cerca de quase 30 anos, aliás, 29 anos. Jesus Cristo já tinha ido para o céu. Esse Judas, em Atos capítulo 1, verso 13, você vai ver que o mesmo que foi eleito por Jesus Cristo na Galiléia era o mesmo que estava com os apóstolos. Ele passou perseguição por tentar implantar o cristianismo dentro do judaísmo. Ele estava, meus irmãos, no Senado porque são 100 pessoas, mas existiam 120 crentes adorando a Deus, servindo a Deus, pregando o nome de Jesus, louvando o nome do Senhor Jesus, e passando provações porque os essênios não aceitavam Jesus Cristo como Cristo, porque os fariseus não aceitavam a Jesus Cristo como Cristo, porque os fariseus não aceitavam a Jesus Cristo como Cristo. Enfim, quem queria Jesus Cristo como Senhor? E sabe o que aconteceu? Eles tiveram que sair do templo, foram para as sinagogas, não foram aceitos. Sabe o que aconteceu? Abriram pontos de trabalho nas casas. A igreja que eu estou pregando é uma das congregações que eu faço parte. Sim, meus queridos, você que me ouve por esse áudio, quero dizer que o nosso ministério começou em uma garagem. Hoje já temos algumas igrejas, e eu quero dizer que a igreja de Deus começa na dificuldade, mas Deus está com ela, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja nos últimos dias. 5 coisas categóricas foram profetizadas por Jesus Cristo nos últimos dias e foram relembradas pelos seus apóstolos, e eu vou trazer para vocês a lembrança hoje, com base também na pregação e na doutrina de São Judas. A primeira delas, meus queridos, o que aconteceria nos últimos dias? Jesus Cristo seria arrebatado. Segundo Daniel capítulo 9, o príncipe seria tirado na 62ª semana, ou seja, 443 anos depois que a profecia foi passada. Quer dizer que Jesus Cristo seria tirado da terra, haveria então o sacrifício na terra. Segunda coisa, seria o Espírito Santo ser doado à igreja. O profeta Isaías, no capítulo 44, verso 3, ele disse assim, que Deus derramaria água sobre o sedento. Essa água aí falava do Espírito Santo, que seria derramado sobre o sedento, que falam das pessoas que estavam com a mente misturada com as doutrinas idólatras deste mundo. O Espírito Santo haveria de trazer purificação ao coração que estava inundado pela imundícia do pecado. Falava da efusão do Espírito. Atos 2, você vê lá esse cumprimento. Terceira coisa que haveria de vir uma apostasia. Jesus Cristo estando na terra, ele trouxe inúmeras parábolas, 30 pelo menos, acho que 31. Ele, em uma delas, no capítulo 18, verso 10, ele falou assim: porventura, São Lucas diz assim, porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Porventura achará fé na terra? Aí os aspectos dos últimos dias, a apostasia, pessoas se apostatando de Deus, achando que a igreja de Deus é como as outras religiões, achando que a igreja de Deus é mais um grupo sociopolítico, religioso ou social, entendendo a igreja como uma porta de um botequim ou de qualquer coisa. Saiba que a igreja de Deus faz a diferença na terra. A igreja de Deus vê curas acontecerem, a igreja de Deus vê prodígios acontecerem, como eu já vi. Sim, meus queridos, a igreja de Deus faz uma grande diferença, mas por causa do mau testemunho de muitas igrejas, de muitos crentes, muitas pessoas têm se afastado de Deus. A apostasia é um quadro que já existia desde a época em que Cristo cumpriu seu ministério profético na terra. Porque Cristo tem 3 ministérios registrados assim na Bíblia: como profeta, lei em São João 4, como sacerdote, Apocalipse 1, e como rei dos reis ele virá, Apocalipse 19.
Então, quando ele estava como profeta na terra, instruindo os seus discípulos, Jesus Cristo encontrou 70 discípulos que o deixaram. Leia Atos capítulo, aliás, São João capítulo 6. Vocês vão ver que eles deixam Jesus porque não suportaram a sã doutrina. Então, hoje, esses 70 discípulos, ilustrativamente, falam de uma igreja que está deixando a fé, que está deixando a sã doutrina, que está se misturando com o mundo, está forjando um cristianismo errado, pagão, mentiroso, um cristianismo que não vê poder, um cristianismo mundano, de igrejas cheias de pessoas que não têm essência de cristianismo, de igrejas inundadas de vaidade, de pessoas que não entendem a palavra de Deus e por isso pregam ela de forma errada. Pedro escreve, aliás, Silvano escreve a segunda epístola de Pedro, e ele manda para as igrejas que estavam dispersas, porque César, Cláudio, no ano 40 dispersou todos os cristãos, bem como os judeus. E ele escrevendo no capítulo 3, verso 18, ele diz assim: irmãos, louvai a Deus pela sabedoria dada ao nosso irmão Paulo, que muitas pessoas torcem por terem pontos difíceis de se entender. A apostasia gera um fator existente na época dos primeiros apóstolos, no primeiro século, e hoje em dia está generalizado. Hoje em dia, meus irmãos, nós vemos aí pastores homossexuais. Hoje em dia nós vemos aí pessoas que abrem igrejas com intenção financeira, pessoas que abrem igrejas com intenção de comércio, pessoas que só querem pregar ou cantar na igreja porque viram que não serve para mais nada lá fora e querem viver disso aqui dentro da igreja, ganhando status, ganhando fama. Meus queridos, eu quero dizer para você que ninguém toma a honra de servo de Deus, de ministro da palavra, se não for dada por Deus. Se você que me ouve tem esse pensamento, desista então de ser cristão, fique no mundo de uma vez. Tem que ser engenheiro, tem que ser juiz, tem que ser advogado, tem que ser cantor secular, mas não venha para a igreja com pensamentos humanos, de fama. Venha para a igreja com pensamentos de aceitar a Cristo, de viver uma vida diferente e transformada pelo poder da verdade de Deus que liberta o homem. Quarta coisa que haveria de ter nos últimos dias é um grande avivamento. Sim, meus queridos, Abacuque orou, Abacuque 3, verso 2: ó Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos, aliás, nos últimos dias. Sim, meus irmãos, hoje em dia nunca foi tão fácil ser cheio do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque hoje em dia o interesse em buscar a Deus está muito menor. Hoje em dia você às vezes nem se dobra, nem se humilha diante de Deus: Senhor, me perdoa pelos meus pecados, me enche do teu Espírito. O Espírito Santo enche a pessoa. Um certo jovem lá onde eu trabalho, ele só dele agradecer a Deus, ele diz assim: eu te agradeço por mais um dia. Ele sentiu a presença de Deus na hora. Isso fala que Deus quer avivar a sua vida nos últimos dias. Deus quer transformar seu coração, Deus quer converter sua mente. Olha só os aspectos dos últimos dias. Segundo o Centro de Prevenção de Doenças, cerca de 9% das mulheres casadas admitiram, isso na Grécia, nos Estados Unidos, admitiram já ter, isso depois de já casadas, mais de 15 parceiros, isso depois de estar casado. E 29% dos homens consideram isso também: olha, já tive mais de 15 parceiros, isso estando casados. Isso fala que o diabo também está trabalhando nos últimos dias. Jovens, cerca de 62% deles, isso já na Grécia, disseram que já baixaram para o seu celular acesso a sites pornográficos. Sim, meus queridos, segundo o The Guardian, que é uma mídia da Grã-Bretanha, eles acusam a religião de serem responsáveis pela grande tensão no mundo, por grandes divisões no mundo. E Judas falou aqui: olha só, estes são os que causam divisões sensuais, que não têm o Espírito. Pessoas que se dizem cristãs, que estão na igreja, que causam divisões, que causam problemas, que são pessoas que dividem ministérios porque não entendem a verdade de Deus. A bem verdade, meus irmãos, que Jesus Cristo disse que ele viria atear fogo na terra, e que disse que
que se uma casa estariam divididos por causa dele. Mas o que ele está falando aqui é divisões sensuais, vem de sensualidade, vem de senso de igreja. Pessoas que querem mudar os estatutos da igreja, pessoas que querem rebeliar com a igreja, pessoas que querem brincar dentro da igreja, causando problemas, criando grupinhos que depois vão ser espalhados, não vão dar em nada. É dessas pessoas que Judas está falando, e eu estou falando, e o The Guardian falou também. O mundo secular, meus irmãos, entende que religião é confusão, que religião é briga, que religião é problema. Sim, meus irmãos, muitas pessoas não estão entendendo isso. Mas uma coisa eu também quero dizer, que nós como cristãos pentecostais somos protestantes. Uma certa vez eu estava vindo de Campos, estava conversando com duas autoridades do lugar onde eu trabalho. Uma era a autoridade química e outra a autoridade administrativa. Estavam falando sobre o homossexualismo. Enfim, uma delas estava defendendo que o homossexualismo é uma cultura a ser respeitada. Eu entrei dentro da Bíblia, entrei dentro da ciência e ficou comprovado que o homossexualismo é uma praga, é uma doença psicossomática que o homem e a mulher têm. São pessoas amarradas pelo poder do diabo e não conseguem se desatar, se desprender. E devemos, meus irmãos, nos últimos dias orar mais, evangelizar, deixar de sermos covardes, deixar de sermos pessoas medrosas. Devemos falar: meu filho, você está errado nessa conduta sua. Ah, mas por que eu estou errado? Você está errado nessa parte, porque a Bíblia fala assim, a palavra do Senhor prega desse jeito. Uma das 9 partes de condenação que o Apocalipse fala no capítulo 21 e verso 9 somos medrosos, somos tímidos, somos covardes. Devemos ter coragem. Nosso irmão João tem coragem, ele teve coragem de chegar diante do trio elétrico de pessoas ímpias, de pessoas pagãs, que estavam festejando uma santa, uma padroeira, um ídolo, esculpido pela mão do artífice, e pregou ali a verdade. Foi dali praticamente escorraçado, não foi aceito, mas ele fez a obra de uma sentinela. Devemos entender que o ministério dos últimos dias é o ministério protestante. Devemos pregar sim contra o homossexualismo, contra o divórcio e contra tantas outras pragas e desgraças que estão entrando dentro da igreja, estão destruindo a obra de Deus. São raposas que estão passando por baixo das cercas que muitos pastores deixam, e aí destrói a lavoura de Deus, matam as ovelhas do Senhor, porque eles têm medo de protestar. A igreja não pode ter medo de protestar. A igreja tem que dizer: ó, meu filho, se você crê assim, por favor, procure uma igreja que creia naquilo que você crê. Vamos ser educados também, mas não vamos deixar que o inimigo prevaleça, que o inimigo derrote a igreja, porque o inimigo, segundo dados do ano 1997, ele dominava cerca de 94% do mundo. A igreja precisa se mobilizar. No ano de 97, a primeira ovelha Dolly estava sendo clonada nos Estados Unidos. O homem brincando de Deus. Em 1978, o primeiro bebê de proveta estava sendo criado na face da terra. O homem já está pensando em clonar outras pessoas. O homem já está pretendendo brincar de Deus na face da terra. O homem, através da ciência biológica, já está traduzindo um novo entendimento a respeito da humanidade. Satanás está gostando muito disso, porque a cada dia que o homem se aprofunda na ciência, ele se aparta da fé. Mas quem tem fé hoje, levanta a mão e glorifica ao Senhor. Devemos dizer: cremos em Jesus, sim. Muitas pessoas estão acreditando em diversas literaturas, meus irmãos, que formam um conjunto chamado religião. E pessoas que estudam muito acabam entendendo que o cristianismo é mais uma religião. E devemos estudar a Bíblia, devemos estudar outros livros e tentar iluminar a mente dessas pessoas e trazê-los para a presença de Deus. O nosso amado irmão Judas deixou, para finalizar essa mensagem, ele deixou isso aqui: olha, mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a santíssima fé, orando no Espírito. Ele estava falando o seguinte: irmãos, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, lendo a Bíblia, vigiando, orando, vivendo uma vida misturada
ligada com o Espírito Santo, ligada a Ele, na videira verdadeira que é Jesus. Irmãos, vamos buscar Deus. Com o avanço da tecnologia, muitos estão se apartando de Jesus, muitos estão esquecendo de Deus. Em muitos lugares, sinais já não acontecem, curas já não acontecem. Pessoas preferem ficar nas suas casas do que virem a casa do Senhor. Enfim, irmãos, vamos buscar o Senhor. Eu estava falando de 5 coisas que haveriam de acontecer nos últimos dias. Primeiro, o sacrifício de Cristo. Segundo, o derramamento do Espírito Santo. Terceiro, a apostasia. Quarta, o grande avivamento dos últimos dias, da última hora. E quinto, o arrebatamento da igreja. Estamos já, meus irmãos, na última hora, e devemos nos aperceber. Não há momento mais de brincarmos de ser crente, de ora sermos cristãos, ora não sermos cristãos. Ora, aqui na igreja, damos glória a Deus, batemos palmas, glorificamos ao Senhor. Fora da igreja, somos totalmente diferentes. Devemos ser espelho, testemunhas de Jesus em todo lugar em que nós passarmos. É certo que nem todos no universo cristão serão grandes pregadores, serão grandes missionários, andarão de avião, serão grandes cantores, serão pessoas de destaque, mas é bem verdade que em todos os lugares que passarmos devemos ser evangelistas, não só pela nossa carteirinha, porque eu sou evangelista pela Confraterna, mas devemos ser evangelistas de fato, como nosso amado irmão João, que às vezes nem faz questão de assinalar, consignar esse nome missionário evangelista, mas é um outro que tem no seu coração um propósito de ir para Nazaré das Farias, para evangelizar o povo que está ignorante com a palavra de Deus. Sim, meus queridos, ser evangelista é uma obra de todos na terra. Missões não podem estar no coração só de Deus, tem que estar no seu coração. E Deus conta com você, ceifeiro da última hora, para trabalhar na sua seara. Quantos foram edificados nesta noite, digam amém. Eu glorifico a Deus por ter podido pregar nesta noite e falar sobre a epístola de Judas, que foi um homem de Deus que viveu no primeiro século, que teve preocupação em alertar a igreja de Deus. Hoje isso fica para inspiração para nós. Você de repente não pode escrever uma carta, mas você pode pregar a palavra. Você entrega um folheto, você aconselha, você instrui da forma como você pode. Você que é uma dona de casa, um pai de família, alguém que, enfim, que se preocupa, dependendo se você trabalha em feira, mas você está ali. Olha, Jesus é a salvação, Jesus é a solução para a sua vida. Entregue o seu coração a Deus e você vai ver a obra do Senhor se concretizar e se manifestar na sua vida na terra. Você é um evangelista do Senhor, é uma sentinela de Deus nos últimos dias. Ministério César Augusto, lâmpada de Deus, mensagens de vida. Agradeço pela rica e poderosa oportunidade desse domingo abençoado. Quantos glorificam a Deus hoje, digam amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Nicodemos não entendia que é nascer de novo. Perguntou a Jesus e o mestre assim falou: na verdade eu vos digo, tem que nascer de novo da água do Espírito, pra ver o teu Senhor. É somente uma vez, é somente uma vez. Só há um começo, porque só há um nascer. É somente uma vez, é somente uma vez. Só há um começo, porque só há um nascer.
somente uma vez, é somente uma vez, só há um começo, porque só há um nascer. Somente uma vez, é somente uma vez, só há um começo, porque só há um nascer. Somente uma vez, solamente uma vez, solo há um início, porque solo há um nascer. Solamente uma vez, solamente uma vez, solo há um início, porque solo há um nascer. Solo há um início, porque solo há um nascer. Louvado seja Deus. Aos eleitos segundo a presciência de Deus Pai e santificação do Espírito Santo e aspersão do sangue de Jesus, graça vos seja multiplicada. Estamos na igreja Assembleia de Deus, Nova Esperança, Ministério Jorge Menezes. Estamos aqui no domingo da vitória, dia 25 de maio de 2008, mensagem para memorial. Estamos aqui felizes, não é? Reunidos em nome do Senhor Jesus. Não queremos saber se estamos em uma grande catedral ou se estamos em um bairro rico. Queremos saber que estamos adorando a um Deus verdadeiro e poderoso. Quantos concordam, digam amém. Vamos abrir na Epístola Universal de Judas. Poderia dizer epístola geral, pastoral e universal e doutrinária do apóstolo São Judas. Vamos falar um pouco sobre esse homem. Eu noto que muitos pregadores, eles pregam muito usando o livro de Salmos, Evangelho de João, Epístola aos Romanos, Gênesis, mas eles usam muito pouco livros como Naum, Miqueias, Números, enfim. Eu sou um pregador que gosto de pregar em livros assim. Eu tenho uma preferência pessoal em poder pregar em livros assim, que não são muito procurados, que não são muito lidos, e por alguns cristãos que não lêem a Bíblia, nem muito apreciado. Mas esse aqui é muito especial, assim como toda a Bíblia. Então vamos lá. Primeira Epístola de Judas é o único capítulo. Eu vou ler os versículos de 18 a 20, dizendo assim a minha Bíblia, de tradução Ferreira, João Ferreira de Almeida. Vamos lá, versículo 18 diz assim: os quais vos diziam que no último tempo haveriam escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Esses são os que causam divisões sensuais, que não têm o Espírito. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito. Podemos assentar. Queridos e amados irmãos, o tema da mensagem hoje é aspectos dos últimos dias. Aspectos dos últimos dias. Eu poderia usar São Mateus 24, Jesus Cristo falando sobre vários sinais dos 150 que a Bíblia aponta. Eu poderia usar São Marcos,